Obrigado, professor. Bom dia, pessoal. Apresento a vocês, então, o trabalho de lixiviação de nitrato do solo. Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Lixiviação de nitrato do solo, da professora doutora Juliana Aparecida de Souza. Meu nome é Ana Carla Catalves Rodrigues. No trabalho tem o Gabriel, o Igor, o João Nogueira, o João Pires e o Roberto. Como vocês devem saber, o nitrogênio ele constitui 78% do ar atmosférico. Porém, dessa forma, ele não fica disponível para a planta. Por que ele não fica disponível para a planta? Porque ele tem uma forte ligação tripla covalente apolar existente dentro dessa molécula. Próximo slide. Tá. Então, como tornar esse nitrogênio disponível? Então, para que o nitrogênio seja utilizado pelos organismos, essa ligação precisa ser quebrada e o nitrogênio transformado em moléculas mais reativas, como a amônia, o amônio, né, que eu coloquei no slide, e o nitrato. E nesse slide também eu coloquei as transformações do nitrogênio para as formas disponíveis, que são através da fixação, pode ser fixação biológica, fixação atmosférica, fixação industrial, e a nitrificação. E apesar do nitrato ser facilmente absorvido pelas plantas, elas não conseguem assimilar o nitrato e produzir biomassa a partir dele. Para que a assimilação, então, para que o nitrato seja absorvido, é necessário que ele seja reduzido a amônio. E como que ocorre isso? Primeiro, vocês podem observar nessa figura aí, que ele começa no citosol, onde o nitrato ele é reduzido a nitrito por ação da nitrato redutase. Aí. E já na segunda parte, ocorre principalmente nos tecidos aclorofilados e nos plastídeos dos tecidos clorofilados, em que o nitrato ele é reduzido a amônio pela ação também da enzima nitrato redutase, e ocorre nessa reação aí. Próximo slide. Bem, bom dia a todos então, eu sou o João Marcos Fernandes, e falando um pouco sobre o nitrato ainda, como ele possui carga negativa na sua extremidade, ele é fácil repelido pelas partículas, pelos colóides do solo. E além da sua alta solubilidade em água, isso favorecia que ele seja lixiviado. Bem, aqui tem várias formas de nitrogênio no solo, pela fixação biológica, a fixação industrial e a fixação atmosférica. Diante da matéria orgânica e dos fertilizantes nitrogenados, então, ele é convertido em amônio, e esse amônio, ele, pela ação de bactérias nitrificantes, então, ele é convertido em nitrito e posteriormente em nitrato. Vale salientar aqui que o nitrito ele é tóxico às plantas, então em grandes concentrações pode ser prejudicial às plantas. Mas esse nitrito ele é temporariamente ficado no solo, logo ele é oxidado pelas bactérias Nitrobacter, então, e então não é tão prejudicial assim esse nitrito. Pode passar, João. Então, aqui, o que é o processo de lixiviação? É um processo erosivo, ocasionado a partir da lavagem da camada superficial do solo, pelo escoamento das águas superficiais. Então, aquele manejo conservacionista que existia antigamente, aquele revolvimento do solo, isso favorece a lixiviação de nutrientes, que pode ocasionar uma contaminação dos mananciais, águas subterrâneas. As queimadas também, o sobrepastoreio pode danificar, então, e favorecer a perca de nutrientes do solo. Pode passar. Bem, sobre o nitrito ainda, ele possui baixa absorção nos colóides, como eu falei, ele possui carga negativa e a matéria orgânica também possui carga negativa, e pela sua alta solubilidade em água, ele é facilmente deslocado na superfície do solo. E os tipos de solo também pode variar, então, nas suas características. E aqui tem um exemplo dos adubos nitrogenados, a ureia, o nitrato de amônio e o fósforo de amônio. Podem perceber que, logo após sua dissociação e transformação em nitrato, ele libera hidrogênio.
esse hidrogênio facilita e favorece, então, a diminuição do pH do solo, e isso dificulta o desenvolvimento radicular das plantas, que posteriormente diminui sua área de absorção radicular, que então interfere aí na absorção do nitrato. Pode passar. Bom dia, meu nome é Gabriel Vieira Pinheiro Vargas. E quanto à lixiviação do nitrato, como o João falou, por ser uma molécula altamente solúvel em água, ela tem a sua movimentação de estreita relação com a quantidade de água que vai ter nesse perfil de solo. A quantidade de água que vai percolar nesse perfil de solo. Então, de acordo com a quantidade, sendo ela menor ou maior, podendo ser muito, pouco, ou até um solo inundado, vai afetar na quantidade de nitrato que vai ser lixiviado. No caso dos solos inundados, eu trouxe um esquema que mostra que as perdas de solos inundados, como por exemplo no caso de cultivo de arroz, elas podem ser muito altas caso ocorra a desnitrificação do nitrato disponível ali naquela solução de solo, podendo desaparecer até em alguns dias. Isso principalmente porque, devido à baixa quantidade de ar disponível nesse solo, por conta de estar inundado, o oxigênio que está disponível nessa água vai ser consumido rapidamente. Assim, o nitrato que está ali no solo inundado acaba, por necessidade do oxigênio ser utilizado, ele vai ser reduzido em N2O ou N2, como mostra o esquema, onde o nitrato ocorre a redução dele, ou seja, a desnitrificação, e é transformado em N2O ou N2. Pode passar. A lixiviação do nitrato, ela também pode ser influenciada pela textura do solo. Como eu disse que eles têm estreita relação, o nitrato tem estreita relação com a água e é muito solúvel em água, então se tiver muita água ou se a água percolar com muita velocidade, ele vai percolar em maior quantidade, lixiviar em maior quantidade. Sendo assim, no caso de solos arenosos, com menor quantidade de microporos e maior quantidade de agregados, vai ter uma maior movimentação da água no sentido descendente. Assim, vai ocorrer maior lixiviação do nitrato, porque a água vai descer mais facilmente no perfil do solo. Já no caso de solos argilosos ou agregados, que possuem maior microporosidade e agregação, solos agregados podem também ser solos arenosos, mas com uma quantidade de matéria orgânica boa. Então, nesse caso, por apresentarem maior quantidade de microporos, maior agregados e tamanhos de agregados maiores, vai ter uma menor lixiviação nesse solo, porque a água vai descer com menor velocidade, vai ter uma menor taxa de difusão da água e, consequentemente, o nitrato vai ser menos lixiviado. Pode passar. Bom dia, pessoal. Meu nome é Igor Lima e eu vou falar sobre um estudo feito em Minas Gerais, avaliando a relação de lixiviação do nitrato e do ônio no Lagoa, na Embrapa Milho e Sorgo, a altitude é 730 metros. Foi realizado em um latossolo vermelho, distrofe e muito argiloso. O tipo de milho é um híbrido triplo, BRS 3150. O espaçamento foi usado 50 centímetros e a adubação foi feita em duas parcelas. A primeira foi via sulco, com 250 kg por hectare. A formulação foi o 4-30-16. E a segunda dose foi via ureia, aí na cobertura. Foi feito 28 dias após o plantio. E
foi realizado o plantio no dia 10 de outubro. E a gente percebeu que 50% da adubação foi utilizado. Os outros 50% ou foi mobilizado ou lixiviado. Pode passar. Aí a gente tem um gráfico de chuva e de irrigação. A gente percebe que as maiores lâminas de água aconteceu entre novembro e dezembro. E as menores entre janeiro e fevereiro. Pode passar? E aí a gente tem a avaliação do gráfico de lixiviação, tanto do amônio quanto do nitrato. Do dia 19 ao dia 28, a movimentação do nitrato na camada superficial foi pequena. E a extração foi pequena também. Mas a partir do dia 28, a gente teve a adubação de ureia e a gente constatou altos valores de amônio na camada 0 a 15. Também a partir do dia 28, após o plantio, a gente percebeu maior extração pelas plantas e redução na camada superficial. E a partir do dia 56, dias após o plantio, as quantidades de amônio reduziram significativamente. Pode passar? Então, o que a gente constatou nesse estudo? Que o milho, ele utiliza preferencialmente o amônio nos estágios iniciais e o nitrato nos estágios finais. E a lixiviação do nitrato, como está no slide, ocorreu no final do ciclo, onde a gente teve volumes consideráveis de chuva também, que propiciaram essa maior lixiviação. E o amônio foi lixiviado em menor quantidade e a gente pode associar com o baixo regime de chuvas logo nos primeiros dias, né? E a planta estava pequena também. E a minha parte é isso. Agora, quem fica a palavra é o João Pedro. Oi. Bom, eu sou o João. Eu vou apresentar um pouco sobre os efeitos que o nitrato tem nos seres humanos, né? Porque foi falado, o meu grupo falou, sobre como que ocorre essa lixiviação e tudo, mas às vezes a gente não tem uma noção se isso realmente afeta a gente, né? Isso pode só ser lixiviado e vai para qualquer lugar e não vai afetar ninguém. Então, essa parte eu quis trazer especificamente para a gente ver quais são os efeitos que o nitrato causa na gente, né? Porque quando a gente começa a adquirir um conhecimento, né? Todo aquele papo com grandes poderes e grandes responsabilidades, isso também se aplica a gente, né? A gente vai ter o conhecimento, então a gente precisa aplicar isso para evitar essa lixiviação. Então, bom, para começar, quando ocorre essa lixiviação, esse nitrato que sai da terra, ele acaba caindo em aquíferos. Bom, esses aquíferos, eles podem tomar dois lugares, né? Eles podem ser puxados por poços artesianos em vilas rurais, por exemplo, e a pessoa tomar essa água com excessos de nitrato, ou esses aquíferos podem chegar em um rio e podem ser coletados pela Sanepar, por exemplo, e ser distribuído para a cidade inteira. E quais são os efeitos que isso causa, né? Bom, quando tomado água com muito nitrato, pode causar uma síndrome chamada síndrome do bebê azul. Essa síndrome, ela acontece, né? O nitrato, na verdade, ele tem uma peculiaridade parecida com o monóxido de carbono, né? Então, quando você ingere o nitrato ou respira o monóxido de carbono, essas moléculas se associam às nossas hemácias e impede a oxigenação dela no nosso pulmão. No caso do monóxido de carbono, se a gente absorver muito, cerca de 20 minutos, por exemplo, a gente pode chegar a vir a óbito. Já no caso do nitrato, não é tão agressivo assim, devido à menor quantidade que a gente vai ingerir, né? E também devido que o nitrato ele vai estar é líquido, né? E o monóxido está em gás. Mas o que essa síndrome causa, né? Como ela para essa oxigenação das hemácias, então o nosso corpo
acaba não conseguindo fazer a respiração celular. Se a gente não consegue fazer a respiração celular, a gente não produz ATP. Então, a gente não respira, né, basicamente. E por que ela chama síndrome do bebê azul, né? Ela é uma síndrome que ela acontece principalmente em bebês e pessoas que já têm alguma pré-deficiência enzimática, né? O motivo disso é que os bebês não conseguem eliminar tão rapidamente e metabolizar o nitrato no corpo. E as pessoas que também têm essa síndrome, como, vamos supor, uma anemia, por exemplo, que já não tem tanta força, o corpo já está uma deficiência, também pode ocorrer. Em adultos que não têm deficiência nenhuma, tá tudo de boa, assim, de saúde, é bem raro de acontecer, porque justamente consegue eliminar mais rapidamente. Também, os outros efeitos que o nitrato causa, essa parte aqui tem alguns autores favoráveis e outros desfavoráveis, tá? Mas é que alguns citam que pode causar câncer de estômago e câncer de mama nas pessoas que consomem elevadamente teores de nitrato. Porém, tem autores que são desfavoráveis a isso e falam que altos níveis de nitrato até pode ser bom para o nosso estômago e intestino, assim, mas não dá para saber. Não dá para saber porque justamente não tem estudos que confirmam. Tem estudos positivos e negativos do nitrato, então só isso. Mas a síndrome do bebê azul é de nitrato mesmo, então isso aí tá tranquilo. E, bom, com tudo isso em vista, né, a vigilância, não só do Brasil, mas do mundo inteiro, assim, começou a ficar ligeira com isso, né, para verificar os níveis de nitrato que tem nas águas. E aqui no Brasil começou a ser medido em 1999, e desde 1999 nunca nenhuma água que é abastecida para a cidade, né, foi notado acima do limite, né, de nitrato. Então a gente que vai sair agora como profissional, vamos cuidar para a gente não passar esse nível de nitrato na água, né? Porque senão a gente vai manchar uma história aí de 21 anos sem nitrato e nas águas, e a gente não quer levar isso para nossa geração, né? Bom, primeiramente, bom dia a todos. Eu sou o Roberto e